Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dealers Cast. E hoje vai ser mais um programinha naquele formato, eu aqui conversando diretamente com você sobre um livro. E o livro de hoje é Grande Potencial, de Shal Achor. Mas antes de falar sobre o livro, vamos aos recadinhos. Primeiramente, queria pedir a vocês aí que nos sigam nas redes sociais. É assim que vocês conseguirão ficar sabendo das nossas novidades. No Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, é só procurar aí por Dealerscast, que você facilmente vai nos encontrar por lá. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês assinem o nosso feed, né, no agregador de podcast de vocês. Vocês não têm baixem aí, tem o Spotify, o Podbean, Google Podcast, Apple Podcast, tem vários outros aí. É só baixar um desses aplicativos e assinar o nosso feed. O link para assinar esse feed vai na descrição dessa postagem e é só clicar no link ali que vai diretamente. Esse link só abre, né, se você tiver um agregador de podcast. Se na internet normal no computador ele abre um HTML, então não é possível, é só com agregador de podcast mesmo. A gente sempre dá indicações de livros e na descrição a gente coloca um link se você quiser comprar o livro. Esse link leva diretamente para a loja da Amazon, que se você comprar esse livro através desse link, você vai estar ajudando esse projeto. Então, se você for comprar, não estou dizendo para você obrigatoriamente comprar, mas se por acaso você se interessou por algum dos livros que a gente já disse aqui no podcast, sempre vai ter o link na descrição e compre através daquele link, e aí automaticamente lá comprando pelo link, a gente já ganha a nossa partezinha ali. Então vamos ao livro, né? Esse livro, O Grande Potencial, antes de eu começar a falar sobre ele, eu tenho que dizer como que ele chegou até as minhas mãos. Porque além de ser uma história muito interessante, como que eu conheci ele, como que ele chegou até mim, né? Já faz parte do que ele diz dentro do livro. Já é como se estivesse colocando em prática o que está dentro do livro. Eu participo de um grupo de WhatsApp da Academia da Criatividade daqui de Curitiba, onde tem muitas pessoas lá, né, várias pessoas que fizeram um curso de criatividade, que eu falei em um podcast anterior. Se você não ouviu ainda, ouça um podcast sobre criatividade. Eu até dou um cupom lá, esse cupom ainda está válido para fazer um curso sobre criatividade, até dia 31 de dezembro vai estar aberto um cupom lá para fazer esse curso gratuitamente. Talvez eu até repita esse cupom aqui na descrição desse programa. Mas esse curso de criatividade que eu fiz no Murilo Gun, eu já fiz o ano passado. Então esses alunos que estão lá são todos alunos do Murilo Gun. Todo mundo que gosta de criatividade, gosta de negócios, gosta de fazer coisas diferentes. E nesse grupo de criatividade, a gente sempre se reunia presencialmente. Uma vez por mês, a gente se reunia em algum lugar em Curitiba, né? A maioria do pessoal era de Curitiba, agora o grupo se estendeu um pouquinho mais. A gente se reunia presencialmente para discutir sobre algum tema. Trazia algum tema, a gente discutia ali, aplicava as técnicas de criatividades que a gente aprendia no curso e rolava ali, era como fosse um workshop assim, muito legal, muito bacana, um aprendizado muito grande. E agora com essa loucura aí que não pode se encontrar mais presencialmente, a gente está fazendo toda semana, todas as quartas-feiras, estamos reunindo aí pelo Zoom, de vez em quando eu consigo participar lá e a gente tem essa discussão, né, cada um na sua casa por vídeo chamada. E em uma dessas reuniões, um dos integrantes falou exatamente sobre esse livro aqui, sobre o Grande Potencial. Ele apresentou o livro lá, fez uma palestrinha. Eu, infelizmente, não pude participar dessa apresentação no dia. Só que ele explicou um dos conceitos do livro, que é exatamente esse, que é a questão de você estar próximo de pessoas boas, pessoas proativas, pessoas que trazem para cima. Você conectar pessoas também, você compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. E esse grande potencial que ele diz é exatamente isso, que você só atinge o grande potencial quando você consegue todo mundo ao seu redor também deem o seu grande potencial, o seu a mais. Quando você consegue compartilhar o seu conhecimento, você consegue fazer com que pessoas ao seu redor também se desenvolvam e assim todo mundo consegue chegar em um lugar mais alto. Porque uma das coisas que a gente tem, essa relação de competitividade, às vezes a gente não quer compartilhar, a gente acha que se a gente compartilhar o nosso conhecimento, a gente vai estar aumentando a competição, assim, né? As outras pessoas também vão estar sabendo, e é melhor às vezes só eu saber, porque se só eu saber, eu tenho esse conhecimento único aqui e vão precisar desse conhecimento, vão ter que me chamar. Isso é um pensamento ultrapassado, errado, acho que não cabe mais no mundo globalizado, compartilhado que nós temos hoje. Não tem como você ser essa ilha de conhecimento, assim, esse baú de conhecimento. Você tem que compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais você aprende. Você compartilha com uma pessoa, ensina uma coisa pra ela, ela te ensina outra. E nem eu aqui sempre compartilho aqui com vocês o que eu sei, o que eu vou aprendendo nos livros que leio, nos cursos que faço. Vocês também vão também me ensinando coisas. Cada vez que eu preciso aprender para falar aqui para vocês, eu acabo aprendendo mais. A gente vai
lançar uma novidade aqui no final do programa, não vou falar agora que é surpresa, onde vocês também vão começar a me ensinar, vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso, mas vamos lá. E então lá nesse grupo rola, que é exatamente o que o autor do livro Grande Potencial fala. E o Fred falando sobre isso, né, sobre o livro, ele deu a ideia das pessoas se presentearem com esse livro. Ele, acho que deu, se eu não me engano, 20 livros para amigos próximos dele, né? Porque a Amazon, ele falou que a Amazon nem estava vendendo mais livro para ele, que ele já tinha comprado, acho que todos os estoques, né? Estavam desconfiados que estava revendendo o livro, mas não, ele estava comprando para doar mesmo, para dar, porque ele viu, né, que é um conhecimento tão grande que ele tinha, que as outras pessoas tinham que ter aquele mesmo conhecimento, então ele dava o livro para as pessoas dele. E surgiu essa ideia das pessoas se presentearem, e eu não participei, eu falei, se alguém quiser me dar de presente, eu aceito. E acho que uma semana depois, uma das integrantes lá, a Vilma Mello, me mandou. Veio até com um bilhetinho aqui escrito à mão, aqui ó, Liliano, que você tenha uma excelente leitura e ótimos insights. Um abraço. Assinado Vilma Mello. Então, e brigadão, Vilma. Então, foi assim que esse livro chegou na minha mão, um presente, né? Então, por que a história de como esse livro chegou na minha mão já faz parte do livro? Porque esse é exatamente um dos grandes princípios do livro, um dos grandes insights que eu tive, assim. Cerque-se de influências positivas, crie sistemas estelares. Que é isso, quando você se cerca de pessoas motivadas, boas, que levam pra cima, que estão sempre em busca de conhecimento, você acaba indo pra cima junto com elas. Isso até gerou uma discussão com o meu amigo, meu sócio aqui, né, de Dealerscast, que é Evelyn Juliano. Uma frase que é tão difundida aí pela internet, né? Você já deve ter ouvido falar nela. Aquela frase que você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. E essa frase, eu acho que ela é um pouquinho, não vou dizer enganosa, mas um pouquinho. Se você levar ela ao pé da letra, eu acho que ela não está muito correta, né? Não sei se 5 é o número exato. O que eu digo é que você estar cercado de pessoas que se desenvolvem, que estejam um nível acima de você, que gostam de estudar, que gostam de ir para cima, que gostam de fazer as coisas, você pode, se você se motivar por isso, você pode ir além. Você abre a sua visão de mundo. Eu acho que eu tenho 2 grupos que sempre me tiram a famosa zona de conforto, né? Porque se você não tem contato com pessoas que estão além assim das suas expectativas, que estão acima, que estão buscando, você acaba caindo na zona de conforto e a sua visão diminui, assim. Você acha que o mundo é aquilo que você está olhando. Quando você entra num grupo desse ali de criatividade, estou falando, você vê que as possibilidades são enormes. São pessoas comuns, pessoas normais. Não estou dizendo que tem nenhum super-herói, nem nada disso ali. Pessoas comuns igual a mim, mas todos são pessoas que querem realizar, que querem fazer. E com atitudes simples ali que um traz, que viu lá em algum lugar um curso que ensina sobre inteligência emocional, traz um artigo, a pessoa escreveu um artigo, aí você vê que aquela pessoa, puxa, ela consegue escrever, por que eu não posso? Outra pessoa traz um artigo que foi escrito ali, às vezes por um próprio membro do grupo, aí isso te motiva, nossa, eu acho que eu vou escrever também, que bacana, a pessoa escreveu aqui um artigo, que legal, a pessoa que faz vídeo no YouTube, a pessoa faz live, aí você já pergunta ali diretamente, como é que você faz live, como é que você grava, como é que você faz? Então facilita, me perguntaram lá, Lilian, gostei dos seus podcasts, como é que você faz, o que você tem um aparelho aí super tecnológico? Eu falei, não, cara, eu comecei fazendo aqui com um microfone normalzinho que eu tenho, meu computador ruinzinho aqui e gravo, cara. Um software grátis da internet, faço. Então essa troca de conhecimentos ali é muito legal. Outro grupo que eu tenho também, que eu participo, Confraria, e aí é do Café Brasil, que é um podcast do Luciano Pires, Café Brasil. É como se fosse a Netflix do conhecimento. Aí lá tem de tudo, tem palestra, tem artigos, tem vídeos, tem áudios, tem textos sobre liderança, sobre resiliência, sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência, sobre aprendizagem, sobre tudo, sobre a vida. A gente chama lá que quem participa do Café Brasil Prêmio e consome os conteúdos, né, e se dedica a estudar aqueles conteúdos, é como se tivesse formado num MLA, né, MLA, Master Life Administration. Faz essa brincadeira com MBA, né, porque tem tudo ali para sua vida, tem muita coisa ali. E quem faz parte desse prêmio, né, tem acesso a esse grupo Telegram lá, que é a mesma coisa, a gente conversa ali no caso tem o próprio Luciano Pires, que é o criador de tudo isso, e ele tá ali sempre no grupo conversando, você conversa diretamente com ele, ele mostra os livros que ele tá lendo, as coisas que ele tá vendo, as notícias que ele tá olhando, é como se você tivesse acesso, cara, a saber, fazer aqui uma contextualização, né? Porque antes, quando nós não tinha tecnologia, você vivesse há uns anos atrás, você tivesse acesso às famosas repúblicas,
né? Vou aqui dar uma viajada no tempo, mas imagine que os primeiros conhecimentos, né, onde surgiu o conhecimento, assim, começaram a sistematizar os primeiros conhecimentos, foi na Grécia. Você sempre olha os textos mais antigos, é um grego que falou, é o Aristóteles, é o Platão, é alguém com um nome estranho. E por que que lá saía tanto conhecimento? Porque é onde surgiu a primeira cidade, ali em Atena, era onde as pessoas se reuniam. Os caras iam lá para as famosas praças e ficavam lá divagando e conversando. Então quem podia estar ali próximo, né, é muito famoso que o Platão reunia, né, uma plateia grande. No livro eles falam plateia, mas devia ser, né, poucas pessoas. Então era quem tinha acesso a estar ouvindo a ideia desses caras. E se você vivesse naquela época e se você não morasse próximo dessas praças de Atenas, muito difícil você saberia o que esses caras estavam pensando. E hoje em dia você consegue saber o que os grandes pensadores estão pensando. Por exemplo, eu considero o Luciano Pires um grande pensador, sim, brasileiro, um cara super genial. Se quiser conhecer mais sobre ele, pesquisa aí nas redes sociais, no Google, Luciano Pires. E eu consigo ali saber a notícia que ele tá vendo, o que ele tá achando daquela notícia, ele compartilha lá. Os livros que ele tá lendo, os filmes que ele tá assistindo na Netflix, ele sempre posta lá, dica da Netflix, essa série aqui é legal por causa disso, os livros. Então, e não só dele, de outras pessoas, né? Ali tem outras pessoas também super geniais. Tem o Ricardo Jordão, que sempre aparece por lá, né? Nossa, tem muita gente ali. E tanto que é uma brincadeira que eu converso com o Kevin, né? Sempre quando eu falo assim, ó, cara, eu vi isso aqui lá no grupo dos Illuminati, eu chamo eles de Illuminati, como se a confraria fosse... Mas é só uma brincadeira, não tem nada a ver. Parece que Illuminati sempre fala assim, como se uma seita, assim, pessoas especiais, assim, mas não é nada. São pessoas comuns, mas pessoas que têm esse mesmo objetivo de se desenvolver, de melhorar e tal. Então, e é exatamente isso que diz nesse livro aqui, é o grande potencial. É claro que o livro não diz só isso, né? Ele diz muitas outras coisas, que ele conta no começo que uma historinha de vagalume, né, que um cientista foi viajar num manguezal aí e durante um tempo como se ele tivesse visto um raio, sabe, uma claridão assim durante a mata inteira e apagou. Dali a pouco de novo, aquela claridão e apagou 3 vezes seguidas, como se fosse um raio assim. Ele falou, nossa, mas como que caiu aqui 3 vezes, um raio 3 vezes no mesmo lugar? 2 vezes já é difícil, imagine 3. Depois ele foi pesquisar e ele viu que não era um raio. O que acontecia? Aquela mata ali tinha uma espécie de vagalumes. E porque ele conta que o vagalume, por que ele acende e apaga? Né? Porque ele tem uma competição entre os vagalumes, que quem acende mais bonito e apaga é o vagalume macho, que vai atrair a fêmea, né? A natureza sempre tem essa relação de macho e fêmea, os machos tentando impressionar as fêmeas. Qualquer espécie tem isso aí. E é essa relação do vagalume. E naquela ocasião específica, naquela mata específica, o que aconteceu foi que os vagalumes se reuniram e eles perceberam que se todos eles acendessem ao mesmo tempo, tipo, a luz seria tão magnífica que todas as fêmeas ficariam gamadas neles. Vamos supor assim, né? Claro que eles não pensaram isso, mas a natureza criou esse fenômeno. Muito melhor do que cada vagalume tentando fazer sua melhor luz separadamente, sabe? Quando todo mundo se reúne, a luz é muito mais magnífica. Todas as fêmeas ficam, nossa, vislumbradas e acaba sobrando fêmea para todos os machos. Cara, se você estuda sozinho, se você acha que você vai fazer tudo sozinho, não importa qual a sua profissão, o seu negócio, fazer tudo sozinho, você jamais vai conseguir superar alguém que faça com muitas pessoas, entendeu? Que divida o conhecimento, que expande o negócio, faz um famoso trabalho em equipe, né? O famoso trabalho em equipe. Quando você participa de uma equipe, fazer uma relação já mais prática com o mercado de trabalho, eu tive já essa experiência profissionalmente. Quando você trabalha em equipe, se você tem, por exemplo, uma equipe de 10 pessoas, cada pessoa ali tem que somar mais que apenas uma. Você não pode ter 10 pessoas e cada um dá o seu equivalendo a uma pessoa para o total ser 10. Não, quando você reúne 10 pessoas, a reunião das 10 pessoas tem que ser um trabalho melhor do que 10 pessoas trabalhando separadamente, cada um no seu canto. A hora que essas 10 pessoas se juntam, o trabalho tem que ser muito melhor. Isso é trabalho em equipe. É isso que ele diz nesse livro. Você tem que conseguir reunir pessoas ao seu redor, desenvolvê-las, porque você desenvolvendo elas também te ajudarão a subir para cima e assim todo mundo sai ganhando. Então é o que acontece em trabalho em equipe, né? Se você faz só o teu trabalho, sem se importar se o teu colega tá indo bem, tá conseguindo fazer o dele, faz só o teu e o teu colega faz só o dele, o trabalho não sai legal. Agora, quando toda a equipe tá tentando ajudar o outro, né? Isso em esporte também é muito evidente, né? Não adianta você ter, vamos, por exemplo, 11 Neymar, né? 11 craques. Se cada Neymar tá pensando só nele. Até num jogo ou outro lá, o craque do time faz 3 gols e ganha o jogo. Mas para ganhar campeonato, para fazer o a mais, não funciona. Tem que estar todo mundo remando no mesmo caminho. É muito melhor você ter 11 jogadores ali, tipo, mais ou menos,
mas os caras, um dando sangue pelo outro. Já vi muitos times de futebol ganhar campeonato com jogadores medíocres, jogadores tudo na média, mas cada jogador ele dava o seu a mais pelo outro jogador. E isso fazia com que a equipe inteira conseguisse resultados melhores. Então o livro, obviamente, tem muito mais do que isso que eu falei aqui. Aqui foi só uma breve introdução, que eu falei. O nosso objetivo aqui não é resumir o livro, eu não vou ficar aqui falando tudo que tem no livro. Tem muita história, muita coisa legal. O autor, eu dei uma pesquisada, o Shaw Achor, ele tem outros livros, né? Ele tem o Jeito Harvard de Ser Feliz, que pelo nome parece meio estranho, né? Meio um livrinho de autoajuda, mas eu acho que não é, pelo que eu vi do autor aqui. Ele é um autor bem sério. Todas as coisas que ele diz aqui no livro, ele embasa com algum artigo, algum livro que ele leu. Tem vários links aqui para dar uma pesquisada. Eu dei algumas pesquisadas em alguns. Esse mesmo do Vagalume, eu li o original, né? O artigo científico original do Vagalume. É bem legal. Qual a novidade que eu falei que ia ter no final aqui pra você? É o seguinte, a gente tá aqui montando, a gente vai montar aqui no Dealers Cast a nossa própria constelação, em que você vai fazer parte. A gente vai montar um grupo no Telegram. Se você não tem Telegram, baixe. O Telegram, ele é bem melhor do que o WhatsApp, tem muitas funções, é muito melhor de administrar grupo. Esse grupo da confraria é no Telegram, é muito legal. Então a gente vai montar um grupo no Telegram. Então se você não tem Telegram ainda, baixa agora mesmo, entra na Play Store ou na Apple Store lá e baixa o Telegram. E vai ter o link na descrição para o nosso grupo. Esse grupo, a princípio agora vai estar aberto para qualquer um entrar. Mas tem uma coisa também que é complicada de grupos da internet. Eu sei que muita gente aqui, né, já deve ter se torcido aí na cadeira. Participar de grupo, é muita gente, fica dando bom dia, dando boa tarde, não sei o que, muita extensão de saca, não sei o que, muita conversa, papo furado. Não, lá não vai ser assim, vai ter uma certa administração, mas não tem como ficar controlando, né, o que vai ser postado lá, não é isso que eu tô falando. Mas não é pra ficar lá dando bom dia, dando boa tarde, postando meme e essas coisas. Vai ser inspirado na confraria que eu participo, que é um grupo onde tem quase 1000 pessoas, e é óbvio que a quantidade de mensagens é insana, é difícil você acompanhar, mas tem um sisteminha lá por hashtags que você acompanha por temas que te interessam, e você olha só aqueles temas. E futuramente, talvez seja um grupo pago, mas isso bem futuramente, não agora vai ser grátis, todo mundo entrar, para também dar essa filtrada, né, para ter só gente interessada também, né, que o importante é ter gente interessada, ter gente ali só para postar meme e fazer bagunça não é legal. Então é isso, se você estiver interessado em participar dessa constelação, e é lá que eu falei que você vai nos ajudar também a trazer seu conhecimento. Então todo o seu conhecimento pessoal aí que você tenha lá na empresa, na sua casa, que você tenha aprendido com algum livro que você leu, alguma palestra que você viu, algum vídeo que você viu no YouTube, qualquer coisa, compartilhe lá com a gente. Se agregar valor, a gente traz aqui o podcast. Lá a gente vai também trazer pautas, ideia de pautas. Se vocês tiverem ideia de pautas, vamos falar lá no grupo também, a gente vai pedir lá no grupo, a gente vai discutir sobre pautas lá. A gente vai ver o que vocês estão achando do programa lá também nesse grupo, perguntar para vocês, discutir. Vamos discutir sobre livros, sobre como ler livros. Lá eu vou dar muitas dicas de como ler livros. Eu percebi que é uma dúvida que muita gente tem, né? Que a gente não, infelizmente, a gente não aprende a ler livros. Até tive essa pequena pequena conversa com o nosso professor e no último podcast, o professor Osney, né? Que a gente não aprendeu a ler na escola, né? Isso é uma pena, mas não tem muito o que fazer, né? Se você não aprendeu ainda, vai ter que aprender agora, cara. Não tem outro segredo, né? Eu aprendi depois de velho também, não tem problema nenhum. Então, eu sigo as bases do Mortimer Adler, né? Do professor Peer, do Oliver Talk, da famosa educação clássica, né? Então eu vou dizer um pouquinho mais, se você nem tem a mínima ideia do que é isso, eu vou dizer um pouquinho mais lá nesse grupo. Vou dar outras dicas de outros podcasts lá também, né? Para você conhecer esse mundo podcast. Vou ensinar muitas outras coisas lá, não só sobre estudos também, mas sobre negócios também. É uma área, né? Vocês sabem que eu sou formado em administração, negócios, estratégia, uma área que eu gosto bastante. Eu vou estar falando muito sobre isso lá também. Então, aguardo vocês lá no grupo e também no próximo podcast da semana que vem. Abraço e até mais.